Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Senpai Recap. No vídeo de hoje, eu apresento Gate Jetai. No centro de uma cidade muito movimentada no Japão, um portal surgiu do nada. E dele saíram centenas de monstros e soldados medievais. Dentro desse portal existia um mundo completamente novo e diferente do qual todos os humanos da Terra conheciam. Então bora para um resumo completo dos primeiros 3 episódios da obra. Como um otaku auto-assumido de 33 anos, Itami Yuji é geralmente visto como preguiçoso e com uma natureza um tanto quanto passiva. No entanto, ele pode se adaptar rapidamente em situações terríveis, e apesar de não aparentar, ele faz parte das forças de autodefesa do Japão. Ele estava vindo para um evento de anime que iria ter no centro da cidade, mas antes de chegar lá, eles viram um acontecimento que iria mudar para todo sempre a história da humanidade. O surgimento de um portal que fazia conexão com outro mundo. E como se não fosse chocante o suficiente, centenas de monstros e soldados saíram do portal matando e destruindo tudo que tivesse no caminho. Ele agiu rapidamente em meio ao caos e começou a ajudar as pessoas a encontrar refúgio, e até mesmo ajudou um policial que estava prestes a ser morto. Depois disso, ele continuou a ajudar até a chegada do exército e equipes de resgate. Quando chegaram os reforços, o caos instaurado pela invasão foi rapidamente resolvido. Alguns dias se passaram, e pelos efeitos do protagonista daquele fatídico dia, ele foi condecorado pelo heroísmo dele e foi incluído pelo ministro do Japão em uma força-tarefa especial que seria responsável em explorar o outro lado do portal. Alguns meses se passaram e finalmente a primeira expedição da força-tarefa seria realizada. Do outro lado do portal, um batalhão dos invasores já estava à espera deles. Rapidamente o exército japonês os derrotou. Depois mostra um conselheiro falando para o rei que eles estão mandando seus habitantes para a morte, mas o rei faz pouco caso disso e falou que era para continuar mandando os ataques. Seguindo a ordem do rei, os soldados voltaram e tentaram invadir a base dos japoneses, e como previsto, sofreram uma derrota atrás da outra, totalizando uma perda de mais de 100 mil soldados. De volta ao castelo, uma outra pessoa está falando com o rei. Ele fala sobre a quantidade de absurda de mortes. O rei achou que seria uma coisa boa, já que agora os reinos vizinhos não seriam mais um perigo para o império dele. Em seguida, ele deu uma ordem para queimar todas as vilas, gados e envenenar poços, para dificultar o avanço do exército japonês. Quando de repente aparece uma mulher com cabelos ruivos, entrando na sala do trono. Ela é filha do rei. Ela chegou perguntando o que ele estava fazendo em relação à invasão, e falou sobre a derrota miserável que eles sofreram. O rei então sugeriu que ela, junto com a ordem dela, fosse explorar a posição deles. O exército japonês chegou à conclusão que eles precisariam investigar as pessoas, indústrias, religiões e a política dessa região, e o protagonista seria o líder dessa investigação. Ele ficou responsável pela terceira equipe de reconhecimento. Eles passaram por algumas vilas, conseguiram se comunicar com alguns habitantes. Mostra também que pouco a pouco o protagonista está aprendendo a língua deles. Mais tarde naquele mesmo dia, até o momento não tinha acontecido nenhum imprevisto nessa missão, mas eles avistaram uma fumaça escura tomando conta do céu a algumas centenas de metros dali. Eles pensaram que era um simples incêndio causado por alguma fatalidade da natureza, mas olhando mais de perto, um objeto gigantesco sobrevoando a área. Era um dragão. Chegando ao local do incêndio, eles descobriram que era uma vila, e a única coisa que restou dela foi escombros e cinzas. Eles começaram a contabilizar as mortes e procurar se tinha algum sobrevivente, mas dado o estado que ficou a vila, era praticamente impossível de ter algum sobrevivente. Eles estimaram que pelo tamanho da vila e quantidade de casas, que ali haviam pelo menos 100 moradores, e contabilizaram 27 corpos. O protagonista estava sentado próximo ao poço, quando recebeu o relatório de danos da vila. Após isso, ele jogou um balde no poço para pegar água, quando de repente eles escutaram um barulho diferente do normal. Quando foram olhar de perto, viram que tinha um sobrevivente no poço. Era uma mulher de cabelos loiros. Quando eles olharam ela de mais de perto, perceberam que ela não era uma simples humana, e sim uma elfa. A médica da equipe fez o check-up nela e ela estava bem, mas ainda estava inconsciente. Então o protagonista decidiu levar ela para a base como refugiada. Eles voltaram o caminho que fizeram até aqui. Passaram em um vilarejo e contaram a situação para o chefe da vila. O chefe falou que uma vez que um dragão experimenta a carne de humanos e elfos, ele vai continuar atacando aldeias e as cidades. Por esse motivo, eles decidem ir embora da vila. Corta a cena e mostra uma maga de cabelos azuis. Ela é Lele. É uma garota sem emoção, com o rosto constantemente físico em um lugar inexpressivo. Ela geralmente é calma e silenciosa entre seus amigos e sempre fala de forma controlada. Quando a maga viu essas pessoas estranhas, com vestimentas e armas que ela nunca viu, atiçou a curiosidade dela. Por isso ela seguiu eles para ver o que eles estavam fazendo. E quando de repente houve um acidente. Uma carroça quebrou e o cavalo acabou derrubando uma menina e caiu gravemente ferida no chão.
A equipe de soldados estava prestes a ajudar, mas um cavalo surtou e avançou para cima deles. Rapidamente, um dos soldados atirou no cavalo e o matou. Mais tarde naquele mesmo dia, em um local desconhecido, um grupo de ladrões estavam planejando aproveitar o caos instaurado pelo dragão para fazer assaltos e outras coisas. Mas antes de terminar de falar, o líder deles teve a cabeça cortada por uma estranha desconhecida. Ela se chama Holy Mercury, apóstola do deus das trevas. Enroy. Ela tem uma personalidade amigável, no entanto não demonstra piedade aos seus inimigos. Em batalha ela mostra ser violenta e sádica. No entanto tem um ótimo senso de justiça, muitas vezes visando bandidos e criminosos. Quando eles reconheceram quem era essa figura misteriosa, eles tentaram fugir, mas foram facilmente massacrados por ela. No dia seguinte, de volta onde o protagonista está, eles estavam conversando normalmente, quando de repente um monte de corvos apareceu no horizonte distante, e parada bem na frente do meio da estrada estava Holy Mercury, a apóstola. Reconhecendo quem era ela, os habitantes da vila foram até ela e contaram o que tinha acontecido e começaram a rezar para ela. Ela ficou curiosa e queria saber quem eram esses estranhos que ela nunca tinha visto ou ouvido falar. Uma criança fala que é confortável andar nessa coisa estranha de 4 rodas, então ela se aproxima do jeep que está o protagonista e senta no colo dele. Mais tarde naquele dia, em uma colina muito longe de onde eles estavam, quando pensavam que estava tudo indo bem, de repente no horizonte aquele terrível dragão surgiu novamente. Os refugiados tentaram buscar abrigo em qualquer lugar, enquanto o grupo do protagonista avançou para cima do dragão. Infelizmente, nenhum dos tiros estavam funcionando. E de repente a elfa, que até então estava desmaiada, se levantou e com alguns gestos falou para o protagonista mirar nos olhos do dragão. Dessa vez os ataques surgiram efeito e conseguiram deixar o dragão atordoado. Então o soldado pegou uma bazuca e atirou, mas errou o alvo. Felizmente para a sorte deles, a apóstola Hurley saiu do jeep, arremessou a foice dela em direção ao projétil de bazuca e conseguiu fazer com que o tiro pegasse no alvo. Os habitantes da vila, junto com o protagonista e seus soldados, fizeram um rápido funeral para os que morreram. O povo da vila foi embora, mas deixou algumas crianças com o prota, devido à falta de recursos que eles poderiam oferecer para elas. E acaba o episódio com o protagonista junto com o grupo indo embora de volta para a base militar. Gostou do vídeo? Não se esqueça de deixar o like e se inscrever. Até mais!